O pai do Rafael Rizzo trabalha mais do que dezenas de brasileiros que são improdutivos. Naturalmente, o pai do Rafael Rizzo é visto como um inimigo. Ainda mais sendo o pai do Rafael Rizzo, né? O pai do Rafael Rizzo faz parte de um dos raros casos, na verdade raríssimos casos, de competitividade brasileira em um mercado, vamos dizer, de alta tecnologia. A empresa que ele trabalha deveria ser estudada e a gente tinha que ver como replicar. Mas não é o que pensa Djamila Ribeiro. Djamila Ribeiro é uma parasita. Djamila Ribeiro é uma parasita do movimento negro que fica por aí falando o seu besteirol com ares de intelectual. Já me falaram que a galera vai ter que estudar Djamila pra entrar na USP, pra fazer FUVEST e tal. Me falaram. Espero que tenha sido mentira e eu só esteja aqui replicando uma impressão, tá? Ela é uma idiota completa. Aí você fala, não é uma idiota, não. É porque ela pensa diferente de você e você talvez esteja sendo preconceituoso com a Djamila. Eu reforço. A Djamila é uma idiota completa. A Djamila é uma imbecil. A Djamila, precisamos lembrar, ela vive nesse conjunto de ONGs que recebe dinheiro, tá? As ONGs a qual ela faz parte, não falando dela, recebe. Essas ONGs recebem dinheiro, curioso, dinheiro que financia causas, por exemplo, abolicionismo penal. O que eu quero dizer é que no fim do dia, as coisas que a Djamila defende são muito parecidas com as coisas que a ONG do PCC defende, tá? Vamos. Mas eu vou mostrar que ela, além de tudo, é uma retardada. Nós vamos só ler por cima aqui o texto que ela publicou na Folha. A Folha decidiu falar, não, a Djamila tem algo a dizer, né? Ela tá falando da Embraer hoje. Abre aspas. Quando a gente fala de Brasil, qual é a primeira coisa que vocês pensam? Em 2011, o astrônomo norte-americano Neil deGrasse Tyson fez essa pergunta a um auditório em Seattle. Biquínis, alguém respondeu, arrancando risos da plateia. Tyson então rebateu: biquínis? Isso cega para o fato de que o Brasil tem uma indústria aeroespacial que está prosperando. A maioria dos aviões em que vocês voam nos nossos regionais é feita lá. O cientista jogou a isca que a audiência caiu no estereótipo misógino que associa o Brasil à sexualização das mulheres. Essa, eu acho muito engraçado, né? A cultura da favela, por exemplo, que a Djamila, imagino eu, deve ter muita simpatia. A cultura da favela é sobre isso, né? A Anitta quer mostrar que nós somos um cu, às vezes revestido por um biquíni, às vezes vestido por nada, né? Essa visão distorcida não surge do nada. Foi incentivada por décadas pela própria Embratur, o que contribui para a exploração sexual infantil, o tráfico sexual e diversas formas de violência a meninas e mulheres. Violência cometida pelo crime organizado brasileiro, que eu gostaria de ver a Djamila criticar de maneira muito enfática. Tá? Exploração sexual infantil que era investigada pelo Tim Lopes. Tim Lopes que foi picado pelo Comando Vermelho. Né? O cara que picou o Tim Lopes chama-se Elias Maluco. Elias Maluco tá tatuado no corpo do filho do Marcinho VP, chefe do Comando Vermelho. Eu queria saber se a Djamila ela acha bacana a música do Oruan e todo o apelo que ela faz. A gente sabe a opinião dela, né? Esse tipo de coisa toda acontece lá. Ela vai querer culpar isso na Embratur. Não, foi a Embratur que sexualizou. Eu não acho que foi só a Embratur. Eu acho que também foi a Embratur. Eu acho que são décadas a fio vendendo uma imagem de hedonismo vagabundo aqui no Brasil. Associado em todo o território nacional, mas especialmente no Rio de Janeiro, nas comunidades mais pobres, em que a gente fala que isso é cultura popular. Nós canto que nós vive. Nós canto que nós vive. Não é? E eu também acho, Djamila, que esse tipo de cultura tinha que ser destruído. Destruído. Tá? Ela prossegue. Some-se isso a arrogância da audiência em desprezar de antemão tudo que não é American, principalmente se vem da América Latina. Naquele momento, fosse México, Colômbia ou qualquer outro exemplo discutido em aula, seriam previsíveis comentários similares de reprodução de estereótipos. A arrogância é fundada no imperialismo norte-americano. Sim, não existe arrogância fora dos Estados Unidos. Né? A arrogância não é uma característica humana, é uma característica americana. Seguindo o exemplo do professor, vamos estender no debate sobre a indústria da aviação brasileira. Santos Dumont não apenas criou uma máquina que decola com propulsão própria e pousa, mas revolucionou a forma como nos conectamos e vivemos. Assim, é uma discussão meio boba, agora ela está vindo com um certo nacionalismo. O papel do Santos Dumont é fenomenal e não importa se ele inventou um avião, eu não acho que é o caso, tá? Mas tudo bem, não vem a causa. Ainda assim é reverenciado como deveria e nem ele nem o Brasil receberam. Ainda assim não é reverenciado como deveria e nem ele nem o Brasil receberam compensações de outros países pela genialidade. Ela acha, então, que o Brasil deveria receber compensação porque supostamente o Santos Dumont inventou o avião. Difícil, né? Quantas compensações o Brasil deveria pagar por aí, então, né?
Nós usamos carros, se eu não me engano foi o Daimler-Benz que inventou o carro. Nós usamos motores a combustão. Não foram brasileiros que inventaram motor a combustão. Quem inventou a penicilina? Acho que foi o Fleming, né? Fleming acho que é inglês. Teve o Pasteur também. Quem mais? Falem outras grandes invenções. A gente teria que estar pagando isso aí? Eu gosto que essa Djamila sempre procurando uma compensação histórica, né? Ela tá sempre, quer uma compensação! Me dá uma compensação aí! Precisa de uma compensação! Impressionante, né? Essa mentalidade retardada, né? Vamos lá. Entretanto, o fato de Dumont ser brasileiro fez toda a diferença na aviação do país. É importante lembrarmos nas décadas seguintes a invenção quando o governo federal criou em 50 um dos melhores e mais concorridos de centros de pesquisa em aviação do mundo, o ITA, sediado em São José dos Campos, onde Dumont previu em seus escritos. Sem o ITA e sem os aportes públicos do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, a Embraer, empresa pública de aviação criada no governo militar, não teria condições de se desenvolver e a pesquisa de ponta da aviação sequer seria objeto de aula em Seattle. Em 94, porém, a empresa foi vendida em menos de uma hora na Bolsa de Valores de São Paulo por 154 milhões. Terreno, aviões e tecnologia foram entregues pelo governo. Não, eles não foram entregues. Deixa eu explicar, Djamila. Você acabou de falar que pagaram. A Embraer, caso a Djamila não saiba, ela era uma empresa nada lucrativa. Havia em São José dos Campos realmente um polo de tecnologia aeroespacial e bélica. Haviam várias empresas lá do período da ditadura militar. Essas empresas quebraram. Elas quebraram. E o governo fez muito bem em vendê-las, mas muito bem. Porque olha o que aconteceu com a Embraer. Então, assim, foi uma iniciativa. Houve o ITA, de fato. Houve um militar. O militar, né? Ele foi para os Estados Unidos. Teve um cara, ele foi no MIT e tal, voltou. Eu até ganhei o livro dele. Me falem o nome, me deram um livro desse cara. Eu preciso ler esse livro. É o pai do ITA, do projeto todo da Embraer. Preciso lembrar o nome. Coloquem aqui nos comentários. Casimiro Montenegro? Exatamente, Casimiro Montenegro. Esse cara, que ela não citou, esse cara é brabo. Esse cara é foda. E porra, nós temos a Embraer. Foi isso. Houve o papel do Estado, houve mentes brilhantes que passaram pelo ITA, houve gente de fora do Brasil que veio. Construiu a Embraer. Ela começou, né? Não deu certo, anos 90 tudo quebrado, vendeu. Hoje é uma potência. Tecnologia está sendo feita em solo brasileiro. Aviões estão sendo feitos em solo brasileiro. O pai do Riso trabalha lá. Ele é brasileiro. Tá lá, já tá vindo aquelas conversas. Você queria o quê? Que fosse uma estatalzona, né? Pra estar sendo administrada hoje, sei lá, por um imbecil do Centrão. Que é isso que eles fazem, né? Eles administram empresas públicas e autarquias. Tá sendo administrado. E aí talvez o departamento de marketing dessa Embraer pública estaria sendo colonizado por galera woke que faria uma campanha de diversidade para empregar não o pai do Riso, que é um homem capaz, mas sei lá, uma mulher gorda, que tal? Uma mulher gorda trans estaria projetando aviões. Seria fantástico, né, Djamila? Aí nós estaríamos beneficiando as minorias, né? Não, parem com esses engenheiros aí. Está faltando diversidade, né? Cadê o homem trans, a mulher não sei o quê? Não é? Vocês fariam isso. Vocês também iam usar a verba dessa empresa, que seria altamente deficitária, pública, para contratar shows. Aí estaria contratando um show, sei lá, do Lulu Santos. Aí o Lulu Santos ia tocar lá, né? E aí você ia contratar, sei lá, a Fernanda Torres para fazer uma peça de teatro. Aí vocês iam fazer isso, porque é isso que vocês gostam. A Embraer ia estar fazendo evento em Patos, na Paraíba, onde nem tem aeroporto. Onde nem tem aeroporto. Porque, caso a Djamila não saiba, né, o presidente da Câmara, em acordo com o presidente da República, o Lula, ele criou um grande avanço para a cidade de Patos, na Paraíba. Em Patos, que a única coisa que voa talvez seja um pato, que não tem aeroporto, a Infraero, que cuida de aeroportos, gastou 1/4 da sua verba de publicidade. Não porque tem aeroporto, mas sim porque tem o presidente da Câmara, em Patos, né? E como ele é de lá, e nós temos que depender das opiniões que vem de um imbecil cuja família mantém Patos na pobreza, porque também não tem aeroporto em Patos, né? A Infraero gasta lá. A Djamila não vê problema nenhum nisso, porque se isso beneficiar o governo do PT, tá tudo ok, né? Aí ela falou o seguinte, né? Terreno, aviões e a tecnologia foram entregues pelo governo, que se tornou o principal cliente da empresa, gastando vezes mais que recebeu por aviões que seriam seus se não tivesse privatizado. Não à toa a empresa prosperou. A empresa prosperou, ela tem clientes no mundo inteiro.
A Embraer tem clientes no mundo inteiro. Ela é uma das empresas mais competitivas do setor dela. Ela concorre em pé de igualdade com as empresas mais competitivas do mundo no setor dela, porra. Lá vai de Jamila tirar o mérito, né? Tem categoria de avião da Embraer que é mais vendida no mundo inteiro. Algumas categorias. Acho que o Phenom 300, se não me engano. Mas é o seguinte, eles não têm mérito nisso. Não tem mérito nisso. Porque o pai do Riso não é uma mulher gorda. Se o pai do Riso fosse uma mulher gorda, empoderadíssima, e a empresa fosse pública, aí tá tudo bem pra Djamila. Como percebeu Tyson, em 2012 a Embraer foi a empresa brasileira que mais cresceu em exportações e em setembro daquele ano foram inauguradas 2 fábricas em Évora, em Portugal. Entretanto, em 2018 a Boeing anunciou a compra de 80% da Embraer, incluindo a retirada de qualquer veto do governo brasileiro, o único direito preservado na privatização sobre decisões estratégicas da empresa. A compra só não foi efetivada porque anos depois a própria Boeing não quis e porque, claro, o estrago da especulação já estava feito. Desde que foi privatizado, os interesses da parte fundamental do setor que movimenta bilhões todos os anos se fundem com os interesses de acionistas da Bolsa de Nova York, apesar de a empresa desenvolver atividades de impacto para o país. Uma oportuna pergunta retórica. Qual o grupo racial? Chegamos. Djamila chegou. Estamos falando de uma empresa que a própria idiota considera que é um sucesso, né? Mas ela não pode ficar feliz. O pai do Riso não é apenas uma mulher gorda. Ele não é uma mulher gorda preta. Então Djamila está incomodadíssima. Djamila ela está problematizando aqui. Gente, a Embraer deu certo, mas qual o grupo racial fez lucro dessa operação? E veja, eu não estou brincando. E as mulheres negras ficaram onde nessa história? Segundo eles, nos biquínis. Vocês querem, né, que todas as mulheres fiquem de biquínis mostrando o cu por aí, né? Não somos nós, eu não tô falando pra ninguém ficar de biquíni por aí. Já segundo o suposto método sofisticado de gestão empresarial, na limpeza. Por falar nisso, o que dizer das greves dos trabalhadores em 23 por não receberem aumento acima da inflação? Veja, agora tá problematizando, mas por quê? Não tô entendendo. Os trabalhadores ali, se eles não são mulheres negras, como é que funciona? Eles podem ganhar um pouco mais? Porque, olha, entendendo a qualidade, a natureza da mão de obra lá, tá? Você vai entender que assim, vai ter gente de diversos tipos ali que você não vai gostar. Vai ter um monte de japa lá, no departamento de engenharia. Um monte de chinês. Esses podem fazer greve ou não? Eles podem pedir mais dinheiro ou não? É privilégio. Eu queria só entender como é que funciona isso, tá? Mas eu entendi, tá? O caso da Embraer tem que ser relativizado porque eventualmente eles contrataram mulheres pardas ou negras na limpeza. Ela não tá aqui querendo, vamos dizer, discutir a importância de ter um tipo de cultura em que jovens pardos, negros, queiram estudar engenharia em vez de estudar as músicas do Oruan, né? Ela não vê problema nisso que a gente está discutindo. Nós queremos falar, vamos acabar com essa cultura de favela, né? Essa favela cultural que existe na cabeça das pessoas. Ela vai falar que isso aqui é preconceito. Ela acha que de alguma maneira aqueles 2 caras naquela moto, que eu não sei se são brancos, pardos ou negros, de alguma maneira eles podem se converter magicamente, tá? Num engenheiro aeroespacial. Que foi o preconceito que impediu que eles estivessem agora no board da Embraer. Porque é muito fácil pensar nisso. Porque o raciocínio dela é todo dessa ordem. Ela acha, por exemplo, que... Como é que ela falou no começo do texto ali? Que o Brasil tem que receber compensações pela invenção do avião. Que foi um homem no setor privado que fez. E assim, não dá nem pra dizer que foi ele que fez, mas nem entra. Assim, isso é uma discussão psicodélica, né? Retira inclusive o mérito pessoal, eventual do Santos Dumont ter descoberto o avião, né? Ela prossegue. Foi com esse ceticismo que recebi a notícia de que a Embraer pretende investir 20 bilhões no Brasil até 2030. Sem que as reflexões sobre o passado sejam feitas, pergunto-me quanto desse investimento é de fato no desenvolvimento do Brasil. Entendi. Um dos raríssimos casos de sucesso de uma empresa brasileira, num setor altíssimo, assim, um setor altamente competitivo, ele não é sucesso para ela. Porque enquanto essa empresa não começar a contratar as pessoas que pertencem às minorias favoritas da Djamila, aquilo é um fracasso. Na verdade, a Embraer está explorando as pessoas no Brasil. É isso. Isso é uma grande farsa. E a Djamila, que vive de financiamento externo e interno aqui de banqueiros, ela está muito preocupada com a desigualdade, tá? E com eventual vinculação internacional da Embraer junto a investidores externos, né? Logo ela, que pertence a um bloco político, que vive, eu tô falando dos lacradores woke, tá? Formuladores, né? Pensadores identitários, que vivem basicamente de dinheiro gringo. Você é mais fruto de dinheiro gringo do que a Embraer.
Você já foi privatizada para essas ONGs da Fundação Ford, Rockefeller, a do Soros. Você já foi, tá? Você é a mulher de biquíni deles. Tá? Você só que escreve uns livros ruins pra ficar vendendo ali, manual antirracista, não sei o que, né? Ela prossegue. Temo que a radicalização do novo governo Trump, Musk, encontre uma camaradagem vira-latista no Congresso brasileiro, uma recepção à crítica de suas teses pelo Poder Judiciário. Opa! Porque assim, o Judiciário só tem que ser dócil pra receber as suas teses, né? E uma docilidade amedrontada do Poder Executivo pela evidente discrepância de forças com o sistema político e econômico norte-americano. Se alguém acha que o entreguismo chegou ao limite, os patriotas discordam. Eu sei o que ela tá falando. Sabe o que ela tá falando aí? Ela tá, né, tá até preocupada, assim, você podia ser mais, você tá chamando os outros de dóceis, mas você tá sendo muito pouco corajosa. Ela tá com medo, porque nos Estados Unidos, caiu a casa daquele DEI, que é aquela Diversity, Equity and Inclusion, que é uma das políticas woke mais óbvias, de ficar contratando, enfiando na força de trabalho das empresas, tá? De maneira muito forçosa, todas as minorias. A casa disso caiu, então o Google saiu fora, tá tudo caindo fora, o governo americano, blum, a casa caiu. E ela vive de ficar pregando isso. Então ela vive disso. Não, tem que ter tantas mulheres, tem que ter 4 gordas, 3 travecos de 23... Vocês querem ir, ela vive disso, né? Ela fica fiscalizando, tá faltando um negro ali, ó, bota um, senão você vai, vou botar você no MP. Ela vive disso, ela tá preocupada que a Embraer não vai... Pra ela ter feito esse negócio da Embraer, Riso, me soa que havia algum tipo de pressão pra que a Embraer comprasse essa tese, esse barulho, e aparentemente a Embraer não tá comprando esse barulho. É isso que me tá soando, Riso. Me parece que esse artigo foi encomendado por alguém que tá vendo que, vamos dizer, os ventos da mudança estão chegando por aqui e que não são legais para parasitas como ela. Né? Ela que é uma parasita, ela que faz parte de um bloco político, né? Para ficar bem claro, Jimmy, não tô falando de você, o seu bloco político que vive de apontar para empresas e, se não extorquir ou achacar, pressionar e tentar cancelar as empresas para que enfiem seus apaniguados políticos, que não basta ser membro de uma minoria, é um membro ideológico de uma minoria, até porque quando a pessoa pertence a uma minoria, mas não pensa igual a vocês, ela deixa de ser da minoria. O Guto, por exemplo, ele é alemão, né? Ele é um branco alvíssimo de cabelos louros, né? Ou não é? Amanda Vetoraz é um homem. Porque basta, né? Então assim, vocês estão querendo enfiar suas pessoas nas empresas, ou seja, eles estão fazendo uma coisa clássica da esquerda, que é a ocupação de espaços, e a casa tá caindo. Então esse artigo me parece... Tá cheirando... que cheiro de artigo encomendado, né? Aí ela termina. Quando eu escrevi esse artigo, escrevi nesta folha sobre redes sociais próprias do país... Djamila não para de ser retardada, né? Redes sociais próprias no país. Algumas pessoas escreveram debochando da capacidade científica do Brasil. A aviação brasileira mostra o contrário. Né? Veja só que a Embraer sobreviveu justamente por não serem públicas, né? O que nos falta é investimento sério em pesquisa e desejo de soberania. Infelizmente, a classe política dominante desse país só quer que sejamos lembrados pelos nossos biquínis. Nossa, que crítica social foda. Eu não tente achar... Assim, é que não quero que o Riso pesquise, que pode ser que exista essa relação, né? Qualquer coisa da Djamila com a Anitta. Talvez tenha. Será? Talvez tenha. Djamila e Anitta. Eu vou procurar, vamos ver. Eu só queria comentar um negócio aqui também, Renan. Essa parte que ela fala de 20 bi no investimento do Brasil até 2030. Quanto que é o investimento de fato no desenvolvimento do Brasil? Eu queria lembrar, sim, eu sei que ela não vai falar disso, mas a Embraer, por exemplo, investe num colégio chamado Juarez Vanderlei. É um colégio que só alunos de escola pública podem estudar lá. E é um dos melhores colégios do país. Sempre está no topo do Enem, no topo de tudo, assim. É um investimento da Embraer também. Sim. A qualidade de vida de moradores de São José dos Campos, todos, branco, preto, todos vêm do investimento da Embraer. A Embraer está num local que ela gira muito dinheiro ali. Sim. Só que, sabe, é muito raciocínio para ela pensar. Nada disso vale a pena, Riso. Não vale a pena. Todas aquelas pessoas que estão trabalhando e são produtivas em São José dos Campos, elas não prestam. Elas são igual o ciclista que morreu na frente do parque. Elas são produtivas. Elas não atendem os critérios de minoria, né?
Mesmo às vezes pertencendo, porque é o seguinte, se elas são produtivas e trabalham, elas em geral não estão vagabundeando, então não são uma minoria ideal, né? Então o negro da Embraer não é negro, uma mulher da Embraer não é mulher, né? Não é. Aquele monte de cearense que estuda no ITA e vai trabalhar na Embraer, ele perde o status de cearense na hora. O cara já virou, mano, um gaúcho. Né? O cara na hora, plum, o cara, mano, deixou de ser cearense na hora. Pra Djamila esse cara é um problema. Esses caras são todos inimigos, cara. Tem que destruir esses caras, Riso. Para Djamila, São José dos Campos é um morro e o Comando Vermelho é a Embraer, entendeu? Ela acha que tem que ser destruída, é o Renan nesse caso deles, entendeu? Essa é a lógica da Djamila. Pimbas! Bora.